Bem-vindos a mais um Quixotada. Hoje recebendo o Rafael Montes, uma estrela aí do mundo literário nacional. Ele nasceu no dia 22 de setembro de 1990, então em termos de literatura é muito jovem e, no entanto, muito bem sucedido. Rafael Montes, é um prazer receber você aqui. Obrigado, é um prazer. Você está chegando a Garanhuns a primeira vez, né? Conhecendo Garanhuns, mas você já homenageou Garanhuns em um dos seus livros, né? O Jantar Secreto. E você fala sobre os canibais de Garanhuns e tem uma personagem sua que é inspirada num desses personagens aqui da nossa cidade, né? Ilustre os personagens da nossa cidade, né? Quando eu decidi que eu ia escrever um livro, que é o Jantar Secreto, que é um livro que trata de canibalismo, né, ao longo da história, na verdade a história é de 4 amigos que decidem fazer jantares canibais, mas eles mesmos não comem a carne, né? Então eles não são canibais. Eles preparam um jantar para um grupo de ricaços que vem uma certa gourmetização e um prazer em comer carne de gente. Eu fui atrás de tudo que havia sobre canibalismo, né? Encontrei muitos casos reais, encontrei muita antropologia, muita filosofia, e de algum modo todo esse material foi sendo salpicado ao longo do livro. Sem dúvida, no Brasil, eu tive que colocar então o famoso caso de Garanhuns, em que um grupo de pessoas vendeu por um tempo, produziu e vendeu, se não me engano, coxinha de carne humana. Então algumas pessoas foram mortas, então é um caso bem macabro que chocou o Brasil todo. E eu tive acesso a alguns interrogatórios dos 3 acusados. E nesse momento que eu tive acesso a esse material, eu estava justamente criando o livro. Eu precisava de uma personagem feminina que fosse forte. E uma das suspeitas do crime real serviu de inspiração para a personagem Cora, justamente porque a maneira dela de falar era muito desinibida, muito relaxada. Ela não via tanto mal no que estava fazendo, no que tinha feito. A Bruna. E aí a Bruna serviu de inspiração então para a Cora. Falando nisso, eu até trouxe para você uma coxinha aqui de Garanhuns. Oh, que maravilha! Ganhou uma coxinha de Garanhuns. Gostosa, tem gosto de frango, né? Que medo! Eu não sei se eu vou comer, mas tudo bem, tá aqui. Realmente é uma coxinha. Vou mostrar para vocês, para provar que eu não me faço mentira, né? Aqui está. Comprada especialmente. Olha. Uma coxinha em Garanhuns. Muito gostosa a coxinha. Muito gostosa. Quem vem pra cá não pode sair sem exatamente, estou com medo. Rafael. Não que eu não tenha provado antes. Sobre essa questão da originalidade, eu estava lendo o seu livro A Mulher no Escuro e nas primeiras cenas eu já remeto a Gillian Flynn no Lugares Escuros, não apenas pelo título teu, Nada Escuro, mas por uma relação de uma menina muito jovem que era fã da família, né? E aí, alguns anos depois, ela está tentando juntar os cabos e tudo mais. Quando eu relaciono também da mesma autora o Garota Exemplar, eu relaciono com o Dias Perfeitos, porque é uma relação abusiva, uma pessoa que quer convencer outra a ficar com ela, na verdade de forma obrigatória, né? Ela se acha tão perfeita que a pessoa tem que ficar com ela, não pode dizer o não. Mas, também vejo no Edgar Allan Poe essa questão de misturar o policial com o horror. E existem várias outras formas também de abordar a sua obra. O leitor ele vai fazer ligações, por exemplo, alguns leitores vão associar o vilarejo a Lovecraft. Aí eu queria saber de ti, isso aconteceu comigo também em menor escala, porque eu sou menos conhecido, mas alguns críticos já me associaram a escritores que eu nunca li na minha vida, e talvez seja o seu caso também, talvez alguns desses autores que eu citei você não leu ainda, ou não são referências. Aí eu toco nessa questão da originalidade. Você
quer ter um toque original, ou seja, você não gosta que as pessoas façam associações com outros autores que vieram antes, ou você não se importa com isso, para você tá tudo bem, você assume referências, ou você acha que não? É que eu acho que as coisas não se confundem, ou seja, possuir referências, todo mundo possui, e as referências às vezes nem são literárias, né? Tem referências cinematográficas, referências de pessoas, inspirações reais, enfim. E nada disso tira a originalidade, né? O que eu quero dizer mesmo que você se inspire em Hitchcock, em Edgar Allan Poe, em Lovecraft, quando eu escrevo, a minha originalidade está ali na medida em que não é o Poe, nem o Lovecraft, nem, né, tem a minha abordagem daquela história. Agora, sem dúvida, coincidências acontecem. O Dias Perfeitos, que é meu segundo livro publicado, ele saiu em 2014 e ele conta uma história de amor obsessivo de um sujeito que sequestra a mulher amada. E logo depois ele foi publicado no exterior. E quando ele saiu no exterior, tinha acabado de ter a onda do Garoto Exemplar, do Gone Girl, e da Gillian Flynn. E o livro foi vendido, Dias Perfeitos, como o Garoto Exemplar brasileiro. Só que quando o livro foi publicado no Brasil, o Garoto Exemplar sequer existia ainda. O livro saiu antes aqui, e o tempo que demorou para ser traduzido e publicado no exterior foi o tempo que publicaram o Garoto Exemplar e vendeu e fez um sucesso. E aí o livro, por coincidência, ia sair lá, o editor falou: poxa, tem universos parecidos, vou vender como Garoto Exemplar brasileiro. Que foi ótimo para você, né? Foi ótimo para as vendas, né, na verdade. Mas não tinha nem como ter sido uma espécie de referência, porque o livro já estava escrito. Agora aconteceu mais uma vez isso, o Dias Perfeitos também. Saiu uma série na Netflix chamada You, chama Você, e conta uma história de amor obsessivo. Eu conheci a autora Caroline Kepnes quando fui a Los Angeles. E é muito interessante porque eu e ela somos muito parecidos. A gente falou: nossa, como a gente é parecido, né? Assim, o livro dela foi publicado 2 meses depois do Dias Perfeitos do Brasil. Então, o Dias Perfeitos saiu em março aqui e o dela saiu em maio lá. Ou seja, ela não tinha lido o meu, eu não tinha lido o dela. E os livros são bem parecidos assim em termos de história, né? Claro, são originais, porque tem o meu jeito de contar e tem o jeito dela de contar. E as histórias também seguem caminhos diferentes. Os finais são totalmente diferentes, enfim, mas a premissa é parecida. A questão da originalidade, sim, eu acho que é uma coisa que todo escritor deve buscar, né? Ou seja, não se repetir, não fazer a mesma coisa sempre, buscar se desafiar, não cair nos lugares, porque o escritor com o tempo vai criando lugares fáceis, né? Personagens que ele já está acostumado a escrever, cenas que ele já está acostumado a escrever, diálogos que ele já está acostumado a escrever, e é muito fácil você mergulhar numa obviedade dessas, então eu acho que sim, é sempre bom buscar originalidade, mas a originalidade não te impede de ter boas referências. Como diz o Eclesiastes, né? Debaixo do sol não há nada novo, mas a gente tem que lançar uma luz diferente sobre as coisas. Essa que é a ideia, né? O Mulher no Escuro, que você também falou, quando eu comecei a escrever, eu falei: puxa, isso eu lembro, eu não tinha lido, mas eu sabia a história. Falei: eu sei que tem uma menina que perde a família toda no livro da Gillian Flynn também. E aí eu comecei a escrever o Mulher no Escuro. Acho que eu não li o livro, eu só vi o filme, tem um filme. Aí eu fui atrás do filme, assisti ao filme e fiquei tranquilo, porque é interessante, porque ainda que partam da mesma ideia, né, uma menina que perde toda a família, os caminhos são assim absolutamente diferentes já no capítulo 2. Ou seja, o capítulo 1 é igual, as duas perdem a família, mas os caminhos são bem distintos. Cada autor tem a sua abordagem do humano. Apesar de existir um certo preconceito com literatura, digamos, de gênero, como policial, horror, thriller, existe uma coisa que é aquilo que separa o escritor, que é apenas um escritor de gênero, de nicho, daquele escritor que alça-se a uma qualidade de literatura, de ficção literária, né? E eu acredito que seja essa questão de buscar além da fórmula. E você é um escritor que busca muito além da fórmula. Se a gente pega o Vilarejo e compara com o Dias Perfeitos,
são coisas bem diferentes, né? Você não está procurando aquele caminho das pedras que você já achou, você está sempre se embreando em outras veredas. Você acha que essa questão do romance policial, a capacidade de abordar o humano vem daí? Eu acho que o romance policial trata de violência, né? E toda história policial tem um crime. E na medida em que se trata de violência, você tem dois caminhos. Você pode fazer um jogo cerebral, né? E aí sim são os romances policiais clássicos. Ou você pode fazer uma investigação do ser humano, porque a violência ela é humana. Então a abordagem da violência pode ser tanto de um puzzle, de um quebra-cabeças, como também pode ser uma abordagem psicológica. Inclusive, talvez o humano se revele justamente na sua capacidade para o crime, né? Exatamente. Quando você encontra e é isso que me interessa pra caramba. Todos os livros que eu faço passeiam de algum modo por esse assunto. Mas concordo com você, com abordagens diferentes. Ou seja, e isso até em termos, por exemplo, mercadológicos, para mim é ruim. Se eu pensasse, não quero vender livros, eu faria livros parecidos, todos eles. Mas é óbvio que eu adoro vender livros, adoro ter leitores, adoro que me sigam nas redes sociais e mandem mensagem, adoro tudo isso. Mas eu quero fazer uma coisa em que eu acredite, antes de tudo, né? O primeiro leitor sou eu. E até o leitor mais duradouro, porque eu tenho que ler por 2 anos uma história, 2 anos e meio, enquanto estou escrevendo e releio os capítulos, sei lá, dezenas de vezes. Então, eu tenho que ser muito fiel ao que eu gosto, né? E nesse sentido eu gosto de me surpreender. Essa que é a minha questão, ou seja, eu gosto de fazer algo que eu não tenha feito ainda. Eu nunca me sinto à vontade com a ideia de deixar os meus leitores também numa zona de conforto, sabe? Por isso que eu sempre digo, e é verdade, eu falo, olha, se você leu um livro meu e gostou, não significa que você vai gostar do outro. E se você leu e não gostou, também pode ler outros, porque talvez você goste. Porque não são parecidos entre si. Os livros são todos muito diferentes. E curiosamente, Uma Mulher no Escuro foi um livro que eu escrevi com uma vontade de fazer algo um pouco mais psicológico, menos violento fisicamente, menos descritivo e tal, menos assustador em algum aspecto. E então foi um livro, está sendo um livro que está sendo lido por pessoas que sempre quiseram ler meus livros, mas não tinham coragem. Algumas tinham medo, ficavam, ai meu Deus, um é canibalismo, outro é suicídio. Então, Uma Mulher no Escuro é um livro, digamos, mais palatável para os medrosos. Mas é muito curioso, porque aí alguns leitores meus dos livros anteriores falam, não, nesse o Rafael pegou muito leve. E não é que eu peguei leve, né? Simplesmente eu quis fazer outra coisa. Não é que todo livro meu agora tem que ter uma cena violentíssima que choca todo mundo. Não tem que, né? E se os leitores acham que deveria ser assim, estão enganados. Rafael, você é talvez o leitor mais crítico do Rafael Montes, né? Você... Não sei, tem gente mais crítica. Mas você... pelo que eu percebo, você trabalha muito o seu texto e você não tem pena de cortar. Se você não tiver à vontade com o caminho que o livro está tomando, você pode cortar 10 capítulos tranquilamente. E isso é muito fácil de dizer na teoria, ou seja, hoje quando eu conto para você, né, como contei, a gente está fazendo aqui uma oficina, né, e eu contei em algumas situações reais de coisas que eu vivi, por exemplo, tive que cortar 10 capítulos dos Dias Perfeitos. Tudo isso contado agora é muito fácil. Na hora de tomar a decisão não é fácil. Ou seja, cortar sim, acho que para todo escritor um processo muito doloroso, né? Porque de algum modo é você ter algo que você investiu muito tempo e muita energia e falar, beleza, investi muito tempo, muita energia, mas não é bom. Ou então, às vezes é pior, é bom, mas não é necessário. E aí você tem que cortar porque não é necessário, mesmo sendo bom, tendo investido muita energia e muito tempo. Então é doloroso sim cortar. E essa questão da empatia, veja só, você está escrevendo o roteiro para o filme da Suzanne von Richthofen e no seu livro o Dias Perfeitos, eu estava comentando esse livro com minha esposa, fazendo propaganda da oficina que você está aqui, e nós dissemos uma coisa que nós concordamos, que é que a gente vai lendo
as crueldades que o Theo vai praticando, mas a gente acaba torcendo um pouco para que ele consiga ficar com a Clarice. Existem pesquisas que mostram que a empatia, né, ela é muito mais aprendida com a literatura do que com outras formas de narrativa. E o escritor, ele tem que ser um cara com uma grande empatia. Você consegue isso, você consegue se colocar no lugar do assassino, no lugar daquele que a sociedade coloca como um monstro e tentar compreender a psicologia desse personagem, como, por exemplo, o Nabokov conseguiu com o narrador da Lolita, né? Que muita gente tem ódio porque gosta desse narrador, né? Sabendo que ele é um... Eu acho que o exercício do escritor é sempre buscar um olhar inusitado, né? E às vezes o olhar inusitado está em pessoas de moral e caráter duvidoso. E você enxergar pessoas que cometem atos monstruosos como seres humanos é um exercício e tanto, né? Eu acho que isso não vem do Rafael escritor, vem do Rafael pessoa mesmo. Ou seja, eu no dia a dia tento ou tendo a entender as outras pessoas, né? Assim, em situações em que alguém faz uma coisa que eu não gosto, eu penso, poxa, beleza, eu não faria, mas deixa eu entender as razões dessa pessoa para ter feito o que fez. Eu sempre faço esse exercício. E a brincadeira do escritor, né, é olhar sob a ótica de alguém que você nunca olhou, né? A literatura é um simulador de vidas, né? Claro. Eu acho que é a coisa mais valiosa que o livro dá, né? Porque te permite acessar maneiras de enxergar o mundo que não são as suas, né? E isso faz as pessoas crescerem como humanos, né? Assim, isso não tem a menor dúvida. Mais do que são outros ganhos de quem lê muito, né? Você ganha intimidade com a linguagem, você consegue se expressar melhor, você consegue escrever melhor, você tem acesso a situações que você nunca viveu. É curioso, né? Como a dramaturgia e a literatura, mais a literatura porque você entra na cabeça do personagem, mas a dramaturgia em geral, o que ela faz é nos apresentar situações que a gente nunca viveu, né? Então, eu não sou mãe, mas eu sei como é que é a sensação de perder um filho, porque eu já vi isso no cinema, já li isso na literatura. É muito doido isso, né? Como você acessa essa cabeça de uma mãe que perde um filho sem você ser mãe, sem você ter perdido um filho. E geralmente o autor que consegue fazer isso é aquele que não trata com sentimentalismo, né? com exageros, né? Que frisa mais numa prosa mais simples, mais nítida. E também nunca traça, eu acho, o caminho mais óbvio, né? É muito comum as pessoas traçarem o caminho mais direto, assim, o cara sequestra a mulher amada, então ele é com certeza um psicopata frio que se acha mal e acorda de manhã falando, vou fazer maldade. E não é assim. Dominar o mundo, né? Não é assim. Você acha que o Prêmio Bem Virar, do qual o seu primeiro livro, Suicidas, foi finalista, te ajudou a se alçar como um autor? Você acha que, de certa forma, o prêmio foi o impulsionador de sua carreira? Olha, eu converso muito sobre carreira literária com vários colegas escritores. E o que eu percebo é que cada um trilha um caminho. Não tem como saber qual vai ser o seu e não tem como saber como teria sido se fosse diferente, né? Porque o livro foi finalista do Prêmio Virar, não tenho a menor dúvida de que isso foi muito importante, porque quando foi finalista, o editor Thales Guaraci, da época, decidiu publicar o livro. Ele não era obrigado pela editora a publicar, mas ele gostou e decidiu publicar. E a publicação fez o livro ganhar um grupo de leitores que passaram a me adicionar nas redes sociais, falando, cadê o próximo? E esse pequeno grupo de leitores, não sei se era 1000 pessoas, me fez escrever o Dias Perfeitos. E no ano seguinte, enquanto eu escrevi o Dias Perfeitos, o Suicidas, que tinha sido publicado, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. E isso sim chamou a atenção da imprensa e das editoras. E aí o pessoal da Companhia das Letras me procurou perguntando se eu tinha um próximo livro. E eu tinha o Dias Perfeitos, que eu já estava escrevendo. Como eu teria chegado na Companhia das Letras se não fosse por esse caminho? Não sei. Teria chegado? Não sei. Não teria chegado? Também não posso dizer que não teria chegado. Eventualmente eu publicaria um segundo livro por outra editora, ou então pela própria Bem Virar. Talvez hoje seria um autor da Bem Virar. Ou seja, é muito difícil entender como teria sido não fosse Bem Virar. Agora,
sem dúvida, se eu conto a história como aconteceu, ser finalista do Prêmio Virar foi uma coisa importante. Embora, como a gente já conversou também a respeito, né, o mal com o policial é aquele que existe uma relação muito óbvia entre causa e consequência, e nas nossas vidas também seria uma vida bem medíocre se houvesse essa questão também, né, se não houvesse muito de acaso. Por exemplo, eu sou formado em letras e trabalho no Tribunal de Justiça. Você é formado em Direito e vive da escrita. Então, os caminhos para os quais a lei... às vezes as coisas sem explicação, né? Então, assim, olha, eu decidi, quero terminar meu casamento. Mas por quê? Eu não sei, não quero. Né? Assim, por tanta coisa. Nunca é uma relação tão óbvia, porque... E as coisas importantes da vida, eu acho que você não consegue achar um porquê. Quando eu me pergunto por que você ama a literatura, eu não consigo dizer... Desde que você lembra, você ama, né? É uma coisa assim que é tão parte da minha vida que é difícil de explicar. Mas, parafraseando o nosso querido Raul Seixas, né, foi tão fácil conseguir, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para fazer. Rafael, foi tão fácil conseguir, de certa forma, né, você estourou com Suicidas, né, faz um sucesso muito grande com Dias Perfeitos, e aí traduzido em 27 países, resenhas positivas no The New York Times, em grandes jornais de circulação na França, traduzido na China, que é um mercado gigantesco, livros vendidos para o cinema. Então, quer dizer que você é uma pessoa realizada hoje? Eu acho que são vários. Primeiro que não é nada fácil, né? Realmente... Eu acho que o tempo tem essa vantagem incrível que torna tudo mais, de algum modo, dá uma aplainada, né, nas sensações e pelo menos eu, que sou uma pessoa que não guardo tantos rancores, sou uma pessoa que tudo vai dando uma certa calmaria do passado. Mas foram momentos aterrorizantes, assim. Eu, por exemplo, lembro de que eu fazia faculdade, eu tinha publicado já o Suicida, já tinha meus leitores, estava escrevendo Dias Perfeitos, mas eu não tinha dado, não ganhava um dinheiro com isso. Então eu falei, caramba, eu vou ter que virar advogado, e a minha vida vai ser advogado, e a vida é uma só, e eu não quero ser advogado, mas é coisa de estar para ser juiz. E então, assim, nunca foi uma coisa, beleza, você é escritor, vai dar certo. Não, era, será que esse negócio vai dar certo e tal, e escreve, reescreve, busca, tenta e leva não, levei muitos nãos com Suicidas. Então o caminho é bem difícil. Aqui, claro, quando acontece, as pessoas têm a sensação, né, uma visão até de fora, de caramba, foi fácil, o cara é jovem, já conseguiu, é fácil. Mas não foi nada fácil, eu sou até bem obcecado por trabalho. E depois disso, né, e quando também acontece coisas que você queria, de maneira inevitável você cria novos desafios, né? Ou seja, o ser humano, ele, por si só, ele é insatisfeito, né? Ou ele é, pelo menos eu sou, não vou dizer insatisfeito, mas vou dizer incomodado. Ou seja, eu nunca estou bem onde estou, eu quero sempre estar em outro lugar, né? E não de uma maneira ruim, ou seja, não é que eu não gosto de onde eu estou, é só porque eu quero tentar coisas novas, eu quero explorar novas possibilidades. Eu já ouvi de alguns, mas não acho que todo mundo é assim não, eu já ouvi de alguns colegas falando, poxa, Rafael, você é um escritor que é publicado pela Companhia das Letras, tem seus leitores, por que você não fica fazendo só isso? Por que você vai fazer roteiro, que aí tem chefe, aí você tem que obedecer prazos, tem uma pressão louca, por que você vai fazer isso se você pode ficar só fazendo livro, em que o chefe é você pode ir pra praia na terça-feira? Por que você está fazendo isso? Porque eu não quero passar o resto da minha vida sendo meu chefe. Eu quero conhecer gente nova, eu quero trocar ideia, eu quero ser desafiado, eu quero receber propostas que eu nunca recebi. Eu gosto. Eu fui chamado há uns 3 anos atrás para apresentar um programa de televisão em que eu entrevistaria escritores. Entrevistei por 2 anos escritores. Nunca me vi como entrevistador, nunca pensei que seria, fui. E era muito bom o programa. Era muito legal. Depois continua sendo bom agora com a Cátia Navarro, mas... Depois me chamaram para escrever coluna no jornal. Nunca pensei em ser colunista de jornal. Fui colunista, foi muito desafiador, penoso, mas... Então, ou seja, eu sem dúvida, eu tenho a clareza de que sou um beneficiado pelo fato de que trabalho com o que amo, né? Ou seja, eu todo dia de manhã acordo e faço o que eu gosto de fazer, e eu sei que isso é um privilégio, mas
isso não me impede de querer buscar coisas novas. Você tem uma porção de coisas novas para fazer. E quais são esses novos projetos? Você Ué, vai se aventurar em outras mídias? Daí eu fui para roteiro, né? Então em roteiro escrevi um filme chamado Praça Paris, agora o filme da Suzanne Richthofen, que também foi desafiador, foi minha primeira aproximação de uma história de ficção baseada num caso real, né? Ou seja, uma abordagem inspirada no caso da Richthofen. Também fui fazer televisão, trabalhei, fui colaborador em novela, fui colaborador em série. Agora está sendo filmada uma série que eu criei, né? Bom Dia Verônica, que é baseada num livro que eu escrevi com a Ilana Casoy. Então também é uma novidade, ou seja, e não é só escrever a série, é escrever, ser produtor executivo. Então eu vejo tudo que é filmado, vou no set de filmagem, converso com o diretor sobre os caminhos. Então, e é um mundo todo novo para mim, né? E tem muitas outras coisas que eu ainda quero aprontar por aí. Você é um cara muito otimista, só falta agora você escrever quadrinhos e criar uma ópera, né? Pra fazer isso. Então, ópera eu acho que vai ser mais difícil. Quadrinhos já está no meu radar. E uma peça de teatro também. São duas coisas que já estão no meu radar. São justamente duas coisas que eu nunca fiz, que eu tenho vontade de fazer. Peças de teatro e história em quadrinhos. Rafael, é um prazer conversar com você. A gente poderia conversar muito tempo ainda. Vamos conversar bastante. Boa sorte nos seus novos empreendimentos e estaremos todos aqui do lado dos telespectadores, vendo também o seu sucesso e curtindo as suas novas histórias. E contando boas histórias. Obrigado. Valeu.